Bom dia, meu amigo Cristiano Bassan, e bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Quero dizer que é um grande prazer ter a oportunidade mais uma vez de estar participando do teu programa, tá? A satisfação é toda nossa. Doutor, no caso como esse, o que equivale? O que decidir nas próximas semanas o STF ou o que decidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ontem? Na verdade, essa situação gera uma grande polêmica, né, Bassan? Porque é como se existisse agora uma tensão entre poderes. Poder legislativo e o poder judiciário. É por óbvio, Bassan, que os poderes eles são autônomos e independentes. Isso aí é indiscutível. E eles precisam ser harmônicos entre si. É assim que prevê a nossa Constituição Federal. Mas os limites constitucionais de cada um dos poderes, ele é dado a quem é o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal faz, nesse caso em especial, e aí muita gente critica, como se ele estivesse fazendo um ativismo judicial, se colocando nas vezes do Congresso Nacional e legislando uma determinada matéria. Mas, por um outro lado, Bassan, precisamos ter a percepção de que o porquê é que o Supremo Tribunal Federal está se submetendo à análise desta matéria neste momento. Veja que é porque existe um vácuo legislativo. O Senado Federal, agora através da CCJ, fez a aprovação dessa proposta, mas veja que eles só tiveram a iniciativa de fazer essa aprovação, de vir discutir essa matéria no Congresso Nacional, depois que o Supremo Tribunal Federal passou a analisar. Você há de convir comigo essa questão. Uhum. Então, diante dessa situação, foi que trouxe o Supremo Tribunal Federal a analisar essa matéria e vir chegar a uma conclusão. Agora, acima de tudo isso, acima dessa tensão, acima dessa tentativa do Congresso, né, através do Senado, dessa situação do Supremo Tribunal Federal que é provocado a discutir a matéria, a gente percebe que isso é uma questão relacionada à saúde pública e que merece, Bassan, o diálogo, que merece discussões, que merecem audiências públicas para que haja uma conclusão, uma definição sobre esse assunto. Porque, é como você disse há pouco, o Supremo Tribunal Federal ele está estabelecendo que uma certa quantidade de maconha ela não vai ser considerada crime. Já essa proposta do Senado Federal, que foi aprovada ontem, ela traz uma situação bastante genérica. Ela diz, qualquer quantidade que o indivíduo estiver portando vai ser considerada crime. Então perceba que é genérica por demais essa proposta do Senado Federal, do Congresso Nacional. Entendeu? Sim. Eu acredito que tenha sido um senador, e ele é do Partido dos Trabalhadores do PT, e ele fez uma colocação muito importante. Ele é um ex-delegado de polícia e fez uma colocação muito importante, que eu tive a oportunidade de acompanhar. E aí ele trouxe o seguinte, disse, essa proposta ela vai trazer duas situações muito claras. Um negro que for abordado numa favela pelas condições econômicas e estiver portando qualquer quantidade de maconha, qualquer quantidade de droga, ele vai ser considerado traficante pelas condições fáticas, contextuais. Por outro lado, se um branco ele for abordado em um bairro nobre e estiver portando uma certa quantidade de drogas, a situação será totalmente diferente. Será analisada sob um contexto fático totalmente diferente. Uhum. Então é por isso que há necessidade dessa discussão e há necessidade de que haja melhor provocação, que haja esse debate para chegar a uma conclusão e o que melhor seria para a sociedade em si. Porque, acima de tudo, havendo essa tensão entre poderes, o Senado Federal querendo trazer essa proposta de emenda constitucional, o Supremo trazendo essa decisão, essa posição jurisprudencial que está a ser firmada perante a Corte, veja que pode recair essa tensão toda para a sociedade em si, não é verdade? E o que é que acontece? Eu vejo essa situação na prática, o que é que pode acontecer. Essa proposta de emenda ela pode vir a ser aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Mas imagine que o Supremo ele forma a maioria no sentido do que está a ser encaminhada hoje. Então, na prática, o que é que vai acontecer? A proposta ela vai entrar em vigor,
tá? Ela vai entrar em vigor, ela vai... Suponhamos que exista um processo, uma determinada pessoa é apreendida, surja um processo, seja instaurado um processo, e essa pessoa vem a recorrer e chega a matéria no tribunal. Se o Supremo Tribunal Federal estabelecer a jurisprudência, dizer, ó, até 30 gramas de maconha não é considerado crime. Quando chegar essa matéria no tribunal, o tribunal vai reconhecer o quê? Que essa matéria ela é inconstitucional. Porque, perceba, Bassan, hoje o Congresso Nacional, ele não pode legislar que é proibido a união homoafetiva. E por que não pode? Porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive eu até tinha feito menção aqui separado quais foram as ADIs, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 4277 e na ADPF 132, declarou que é inconstitucional a proibição de união homoafetiva. Então, é uma lei, na verdade, é uma proposta de emenda, é uma emenda constitucional que já nasce inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, como ele é responsável, é o guardião da Constituição Federal, o que é que ele vai fazer? A partir do momento que ele tem o poder de fazer o controle de constitucionalidade, ele, por óbvio, vai declarar a inconstitucionalidade dessa emenda. Entendeu? Então, não pode, nesse momento, ser contrariada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito importante isso. Eu não sei se... A matéria é um pouco complexa e aí precisou fazer essas interferências para que a gente possa chegar ao final e ter essa conclusão, mas eu espero ter sido claro. Tá? E eu me coloco à disposição se eventualmente tenha surgido alguma dúvida ao longo. Doutor, qual é o entendimento de hoje? Por exemplo, a gente sabe que, na maioria das vezes, a polícia militar, em uma ronda, apreende ali um indivíduo com 2, 3 papelotes de maconha, que veio até da boca de fumo e comprou. E ele vai preso e muitas vezes a autoridade policial, o delegado o autua lá por tráfico de drogas. E, na verdade, ele era apenas um usuário. Como é que isso funciona hoje? O que é que determina o que é tráfico e o que é posse? E o que diz a lei sobre? Hoje, na verdade, existe essa grande discussão, né? Porque o artigo 28 ele diz que você, quando porta para consumo, né, que tem essa finalidade de porte para consumo, você só vai responder, tá, pelo porte de consumo de drogas e não pelo tráfico de drogas. Mas hoje em dia, infelizmente, há uma grande generalidade da polícia no momento em que faz a abordagem e percebe que o indivíduo está portando uma certa quantidade, de fazer logo o quê? A imputação pelo crime de tráfico de drogas. E não é assim. Para que seja reconhecido o tráfico de drogas, tem que estar muito claro a finalidade de comercialização da droga. Por exemplo, eu estou portando para comercializar. Então, tem que estar provado, tem que estar claro elementos que sejam características do quê? A traficância, a comercialização do tráfico. O simples fato de o indivíduo estar portando um big de maconha, tá? Não quer se dizer, se não estiver presente outros elementos, que ele está reportando com a finalidade de querer comercializar. Agora tem outro detalhe, né, doutor? Que aí pode ser usado pelos traficantes. Por exemplo, o cara que comercializa, ao invés dele sair com 20, 30 papelotes, ele sai com 2, 3 e vende e depois volta para buscar mais. E aí, como desmistificar isso aí, doutor? Bassan, veja, o que é que o Supremo está dizendo? Não está dizendo que o indivíduo que for abordado e estiver portando até 30 gramas de maconha, eu acho que são 30 gramas a discussão do Supremo, não quer se dizer com isso que o indivíduo vai continuar com a sua droga, não. A polícia ela vai ter o dever de fazer a apreensão da droga, tá? Para que seja submetida à incineração posteriormente. Entendeu? Sim, então sim. O indivíduo ele não vai, eu estou aqui portando 20 gramas, a polícia vai me abordar, vai ver que eu estou portando 20 gramas, eu vou continuar com a minha droga, com a droga em si. Não, isso não vai acontecer. A polícia terá a obrigação de fazer a apreensão. Agora, obviamente, que quando a polícia fizer a abordagem desse indivíduo, estiver presentes outros elementos, imagina o seguinte, Bassan, o indivíduo foi portado com 20 gramas de maconha, mas além de estar portando esses 20 gramas de maconha, a polícia apreendeu, neste momento, uma caderneta onde tinha diversas anotações de pessoas que ele fazia entrega de drogas. A polícia, nesse momento, fez a apreensão de uma balança de precisão, daqueles saquinhos que são inerentes a condicionar a droga para poder comercializar. Imagine que esse indivíduo foi abordado e estava aportando uma certa quantidade em valor
a miúdos. Então veja que nessa condição está característico que ele estava portando aquela droga, mas ele tem uma finalidade específica. Ele estava comercializando. Então, nesse caso, ele vai poder vai poder ser imputado a ele a prática do tráfico de drogas. É uma situação totalmente diferente de um indivíduo que foi abordado, está saindo lá da favela com uma certa quantidade de drogas e não tem mais nenhuma característica que possa comprovar que ele seja um traficante. Uhum. Então, vamos aguardar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, não carece passar pelo plenário, vai para a Câmara, né? Isso leva um tempo, mas o STF já está pronto de definir sobre isso e, nesse caso, o que vale é o que for determinado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Pois é. Obviamente que a proposta ela vai entrar em vigor, mas, posteriormente, o Supremo, através de um controle de constitucionalidade, a partir do momento que for provocado por agentes internos, ele, por óbvio, poderá reconhecer a inconstitucionalidade dessa proposta de emenda, da emenda constitucional em si. Doutor Rafael Torres, muito obrigado pela contribuição de sempre aí, esclarecendo os nossos ouvintes acerca de assuntos diversos, e esse é um assunto que interessa diretamente. Só tem um detalhe que eu queria fazer, porque tem muita gente que confunde, né, dizendo que o que o STF está fazendo é a liberação da maconha, e não é isso, né? Tanto a PEC, que criminaliza no Senado, quanto ao STF, a decisão, lá, o entendimento do Supremo, não é de que agora está liberado o uso da maconha, não é por aí, né, doutor? De forma alguma, de forma alguma. Tanto é que é aquilo que eu acabei de informar. Se o Supremo formar a maioria nesse sentido, e o indivíduo for abordado portando uma certa quantidade e estiver nos limites da jurisprudência, a polícia vai ter por obrigação de apreender a droga. Entendeu? Então não há essa permissão, o Supremo agora está permitindo o uso da droga. Não, não é isso. Tá? O entendimento, a exegese que devemos fazer acerca dessa posição do Supremo, da Suprema Corte, não é nesse sentido, de que o Supremo está liberando o uso da droga, não é. É que, na verdade, o Supremo está buscando fazer com que haja o quê? Esse inchaço de processos, essa grande banalização pela imputação do crime de tráfico de drogas e que muitas das vezes, Bassan, vai recair lá naquele negro, no pobre, que mora na favela, em decorrência da sua capacidade econômica. Infelizmente, é isso que acontece. Muito bom. Doutor Rafael, agora sim, deixa eu liberar. Muito obrigado pela sua participação com a gente e um ótimo dia, viu? Um abraço, eu me coloco sempre à disposição, estendo também os abraços a todos que estão aí com você no estúdio e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. É sempre um grande prazer. Conversamos, portanto, com Rafael Torres, advogado, trazendo aí a explicação sobre essa discussão acerca da posse e porte de drogas. Agora